A luz do sol em Kos sempre foi forte, mas naquele dia, o calor parecia pesar mais sobre os ombros de Hipócrates. Ele não estava saindo por vontade própria. Dois guardas do templo o seguravam com força pelos braços, empurrando-o para longe do altar de mármore e dos degraus sagrados. Atrás deles, a elite religiosa da ilha observava tudo com um desprezo que era quase palpável. O grande templo de Asclépios, um lugar que deveria ser dedicado à cura e ao acolhimento, estava se transformando em um tribunal de julgamento contra um de seus próprios filhos. O sumo sacerdote deu um passo à frente, saindo das sombras das colunas. Suas vestes eram pesadas, feitas de tecidos finos e cheias de fios de ouro que brilhavam sob o sol do meio-dia, mas seu rosto estava vermelho de uma raiva genuína. Nas mãos, ele segurava os pergaminhos de Hipócrates, de meses e meses de anotações cuidadosas sobre o sono, a alimentação e até a cor do suor dos doentes que passavam pelo templo. Para o sacerdote, aquilo não era ciência, era uma afronta direta à vontade dos deuses. Com um movimento brusco e cheio de raiva, ele arremessou os rolos de papiro no chão, bem no meio da poeira e do esterco que ficava no pátio. Heresia! Gritou o sacerdote, e sua voz grossa ecoou por todo o templo, fazendo as pessoas que estavam ali para rezar pararem o que estavam fazendo. Você ousa dizer que a doença vem da terra e não do céu? Você profana este lugar sagrado com suas ideias absurdas de que o corpo humano pode ser entendido como se fosse uma ferramenta ou uma máquina. O homem apontou o dedo trêmulo para Hipócrates, que permanecia em um silêncio absoluto. A cura pertence apenas às orações e ao ouro que os fiéis oferecem aos pés de Asclépios. Seus estudos são lixo, e sua presença aqui é um insulto. Saia de Kos e leve sua falta de fé com você para o exílio. Hipócrates não reagiu com a violência ou a indignação que muitos esperavam. Ele não gritou de volta, nem tentou implorar para manter seu cargo. Ele vinha de uma longa linhagem de médicos sacerdotes, mas algo dentro dele havia mudado permanentemente. Enquanto os outros olhavam para as estátuas frias em busca de milagres, Hipócrates havia aprendido a olhar para o paciente. Ele se abaixou lentamente, ignorando os guardas que ainda o cercavam com suas lanças. Suas mãos tocaram a terra quente, enquanto ele recolhia, um por um, cada pergaminho que o sacerdote havia jogado fora. Ele limpou a poeira de seus escritos com a palma da mão, agindo com uma calma que parecia irritar o sumo sacerdote ainda mais do que qualquer ofensa. Enquanto fazia isso, Hipócrates não olhava para o chão, mas sim para o homem que o expulsava. Foi nesse momento que ele notou algo que ninguém mais ali percebeu. O sumo sacerdote tentava manter a postura firme e autoritária, mas suas mãos tremiam levemente sob as mangas pesadas. Havia uma palidez estranha em seu rosto, um brilho de suor frio na testa que não combinava com a brisa que soprava do mar. Hipócrates viu os sinais claros de uma febre que estava apenas começando, uma fraqueza que todo o ouro do templo não poderia esconder. Ele se levantou, apertando seus escritos contra o peito. Ele entendia que para aqueles homens, o dogma religioso era uma venda que os impedia de enxergar a realidade física. Mas ele também sabia que a verdade do corpo não precisava de gritos para ser real. Ele olhou nos olhos do sacerdote uma última vez e pensou consigo mesmo que onde o dogma cega o homem, a observação abre os olhos da cura. Sem dizer uma única palavra, ele deu as costas ao templo e começou a caminhar em direção aos grandes portões da cidade. O exílio era o preço que ele pagaria por sua lógica. Os cidadãos de Kos se afastavam dele enquanto ele passava pelas ruas estreitas. Alguns sussurravam que ele estava amaldiçoado. Outros apenas tinham medo de serem vistos perto de um homem que desafiou o templo. Hipócrates caminhava com passos firmes, observando as casas humildes, os pescadores que limpavam suas redes perto do porto e as crianças que brincavam perto da água parada. Aí ele via as causas das doenças, onde os outros viam apenas castigos divinos. Ao chegar nos grandes portões de pedra que marcavam o limite de sua casa, Hipócrates parou por um breve segundo. O vento trouxe um som vindo de dentro das muralhas, um som que fez seu sangue esfriar. Não era um canto de celebração, era um grito de agonia, longo e agudo, vindo diretamente das dependências do templo. Era o sinal que ele temia, mas que sua observação clínica já havia previsto nos últimos dias.
doenças. A praga tinha chegado à ilha, e ela não respeitava altares, títulos ou sacrifícios. A doença estava começando a cobrar seu preço, e as orações logo seriam substituídas por gritos de desespero. Hipócrates cruzou os portões e saiu para o exílio, sabendo que o mundo que ele deixava para trás estava prestes a mergulhar na escuridão. Supõe-se que talvez apenas a razão pudesse trazer a luz de volta. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. A jornada do homem que mudou o destino da medicina está apenas começando, e os próximos passos serão decisivos. Hipócrates caminhava pela estrada poeirenta, sentindo o peso dos pergaminhos em seus braços. Aquela não era apenas uma coleção de papéis velhos, era o registro de uma vida inteira de buscas e descobertas. Para entender como ele chegou ao ponto de ser expulso do grande templo, é preciso olhar para suas raízes. Ele não era um estranho naquele ambiente sagrado. Ele nasceu e cresceu entre os Asclepíades, uma linhagem de homens que, por gerações, foram vistos como a única ponte legítima entre os deuses e a cura dos mortais. Quando era jovem, Hipócrates fazia exatamente o que esperavam dele. Ele preparava os incensos, limpava as estátuas de mármore e ajudava nos sacrifícios de animais no altar. Ele via os doentes chegando com esperança nos olhos, entregando suas últimas moedas de ouro aos sacerdotes e esperando por um milagre, que na maioria das vezes nunca vinha. Com o tempo, o silêncio dos deuses começou a incomodar Hipócrates de um jeito profundo. Ele via pessoas morrendo de febres altas, enquanto os sacerdotes apenas pediam mais orações e mais sacrifícios caros. Ele começou a notar padrões que ninguém mais parecia interessado em ver ou documentar. Um homem que trabalhava no porto tinha a mesma tosse seca que outro que vivia perto dos pântanos da ilha. Se aquilo era um castigo divino, ou porque os deuses escolhiam punir justamente quem bebia da mesma água ou respirava o ar úmido daquela região específica. Ele percebeu que a cura não estava escondida em rituais secretos ou fumaça de incenso, mas sim nas coisas simples do dia a dia. Ele começou a perguntar aos doentes o que eles comiam, se dormiam bem e se o vento que soprava do mar os deixava mais cansados ou doentes. Longe dos altares brilhantes e do cheiro forte de carne queimada, Hipócrates passou a frequentar as ruas mais pobres e sujas de Cos. Ele se sentava nos barcos dos pescadores para ouvir sobre suas dores no corpo e nas articulações. Ele visitava as cabanas pequenas dos camponeses para tentar entender por que as crianças ficavam tão fracas e pálidas durante os meses de verão. Ele via a vida como ela era de verdade, dura, suada e cheia de dificuldades físicas. Enquanto os outros médicos sacerdotes se limpavam com óleos caros e evitavam o contato direto com a miséria, Hipócrates fazia o caminho contrário. Ele acreditava que, se a natureza criava a doença, a própria natureza deveria oferecer o caminho para a cura. Ele passou a observar, com atenção, a qualidade da água que a cidade bebia e como as mudanças de estação afetavam a saúde das pessoas. Mas essa busca pela lógica trouxe um preço muito alto e amargo para sua vida pessoal. Seus colegas médicos começaram a olhar para ele com um desprezo óbvio. Nos jantares da elite, o nome de Hipócrates era citado entre risadas e deboches pesados. O momento de maior tensão aconteceu quando ele decidiu falar abertamente sobre a epilepsia. Naquela época, todos a chamavam de doença sagrada. O povo acreditava cegamente que quem caía no chão espumando pela boca estava possuído por um espírito ruim ou sendo tocado pela mão de um deus furioso. Hipócrates discordava totalmente dessa visão mística. Ele dizia que aquilo era um problema físico, algo que acontecia dentro do cérebro humano, e que precisava de tratamento real, e não de rezas ou exorcismos. Por causa dessa afirmação, ele foi chamado de louco e acusado de querer roubar a glória dos deuses para si mesmo. A pressão dentro de sua própria família era algo esmagador. Seus parentes mais próximos imploravam para que ele parasse de questionar a tradição e voltasse aos costumes antigos. Eles tinham medo de perder o poder, o prestígio e o dinheiro que o templo garantia para toda a linhagem. Mas Hipócrates sentia uma dor que ia muito além do isolamento social ou das brigas familiares. Era a dor terrível de ver seus vizinhos e amigos morrendo por causa de tratamentos baseados apenas em crenças vazias e perigosas. Ele sugeria que uma ferida aberta precisava ser lavada apenas com água limpa e fervida, e as pessoas riam dele na sua cara. Elas preferiam colocar esterco de animal e cinzas quentes no corte, porque o sacerdote tinha dito que aquilo afastaria o
mal. Ele via infecções simples matarem homens fortes só porque a higiene básica era ignorada em favor de amuletos de sorte pendurados no pescoço. Sentir-se séculos à frente de todo mundo era uma solidão profunda, pesada e constante. Ele caminhava sozinho ao final do dia, olhando para o horizonte e pensando na fragilidade da vida humana. Ou ele sabia que a fé tinha o seu lugar na vida das pessoas, mas a medicina precisava de algo muito mais sólido e real. Ela precisava de observação cuidadosa, de uma dieta correta e de ar puro para o corpo reagir. Ele se tornou o homem que ninguém queria ouvir, mas o único que realmente prestava atenção no que o corpo humano estava tentando dizer. Para os religiosos, ele era um homem sem fé e perigoso. Para sua própria família, ele era um traidor que jogava fora o nome dos antepassados. Mas enquanto se afastava das muralhas de Cos, ele levava consigo a única coisa que ninguém poderia tirar dele, a certeza de que a verdade física, por mais que demorasse a ser aceita, um dia seria o único remédio capaz de salvar o mundo do desespero. A praga não demorou para mostrar que não tinha medo de templos ou de deuses. O céu de Cos ficou carregado com o cheiro de corpos queimados e o som das orações, que antes era alto e orgulhoso, deu lugar a um choro baixo e constante que vinha de quase todas as casas da ilha. Os sacerdotes, que antes prometiam curas milagrosas em troca de ouro, agora se trancavam nos pátios internos do templo para tentar espantar o cheiro da morte. Mas nem o fumo mais perfumado escondia a verdade. O grande templo de Asclépios estava se tornando um necrotério. Os próprios líderes religiosos começaram a cair, com as mesmas manchas na pele e a mesma febre que matava os camponeses humildes. Hipócrates soube da notícia no seu exílio. Ele poderia ter seguido seu caminho e deixado que a doença fizesse o trabalho de vingança contra quem o humilhou. Mas sua mente não funcionava assim. Para ele, um doente não era um inimigo. Ou era apenas um corpo em desequilíbrio, precisando de ajuda urgente. Ele arrumou seus pertences e caminhou de volta para a cidade que o tinha expulsado. Quando cruzou os portões de Cos, o cenário era de pura devastação. Ele não foi para o altar oferecer sacrifícios. Ele foi para as ruas e começou a dar ordens simples que salvaram vidas. Ele mandou que as pessoas fervessem toda a água antes de beber e que grandes fogueiras fossem acesas para limpar o ar pesado da cidade. Enquanto os sacerdotes diziam para o povo se amontoar no templo, Hipócrates fazia o oposto. Ele mandava abrir as janelas para o vento circular, lavar as roupas com água quente e manter os doentes longe dos saudáveis. Ele explicava pacientemente que o contágio não era um feitiço divino, mas algo que passava de um homem para outro através da sujeira e do contato. Onde suas ordens eram seguidas, o número de mortes parava de subir. A lógica estava finalmente vencendo o medo, mas o maior desafio ainda estava por vir. O sumo sacerdote, aquele mesmo homem que humilhou Hipócrates e chamou seu trabalho de heresia, estava agora deitado em uma cama de palha, lutando para respirar. Suas vestes luxuosas estavam suadas e seu rosto, antes arrogante, estava pálido e cheio de pavor. Hipócrates entrou no quarto do seu antigo inimigo. Não havia ódio em seus olhos, apenas uma calma profissional. O sumo sacerdote tentou falar, mas não tinha forças para dizer uma única palavra. Hipócrates apenas colocou a mão sobre a testa dele e começou a trabalhar. Ele não usou amuletos, rezas ou rituais mágicos. Ele usou panos limpos, trocou a água do paciente e insistiu em uma dieta leve e repouso absoluto. Durante dias e noites, cuidou com dedicação do homem que o odiava. Quando a febre finalmente baixou e o sumo sacerdote abriu os olhos, ele viu Hipócrates sentado ao seu lado, anotando observações clínicas em um pergaminho. O silêncio era pesado. O líder do templo percebeu que o ouro não o salvou. O que o manteve vivo foi a observação cuidadosa de um homem que ele tentou destruir. A vitória da medicina sobre o misticismo foi total. Quando a praga passou, Cos não era mais a mesma cidade de antes. O povo viu, com os próprios olhos, que a higiene e o cuidado com o corpo faziam mais do que 1000 sacrifícios de animais no altar. Hipócrates não usou essa vitória para buscar poder ou glória. Ele recusou coroas e presentes caros, voltou para sua sala de estudos e começou a organizar tudo o que tinha aprendido. Ele queria que o conhecimento fosse compartilhado, para que nenhum médico no futuro tivesse que lutar sozinho contra a ignorância como ele lutou. Foi assim que ele começou a redigir o que o mundo conheceria como o corpo hipocrático. Ele estabeleceu que o compromisso de quem cura deve ser, acima de tudo, o de não causar
causar dano. A medicina deveria ser uma profissão de serviço ético, onde o rico e o pobre recebessem o mesmo olhar atento. Ele ensinou que o médico deve ser um observador da natureza e um guardião da vida. Ele se tornou um símbolo de ética, um homem que preferia a verdade de um fato ao conforto de uma mentira sagrada. Hipócrates morreu em paz, sabendo que tinha aberto uma porta que nunca mais seria fechada. A medicina tinha deixado de ser um mistério sombrio para se tornar uma ciência de luz. Afinal, como ele escreveu em seus últimos dias, a vida é breve, a arte é longa, a oportunidade é fugaz e o julgamento é difícil, mas a verdade do corpo nunca mente para quem sabe ouvir.